Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Seja bem-vindo a mais uma edição de Voz Alternativa no seu espaço de entrevistas. Hoje vamos falar no âmbito do dia 4 de outubro, que celebra o Dia da Paz em Moçambique, e vamos discutir ou conversar com um académico muito, mas muito conhecido, um académico brilhante, na minha opinião, um cientista político de alto nível. Falo-vos do professor José Jaime Macuane, a quem desde já agradeço por ter aceito prontamente o nosso convite. Muito obrigado, professor Macuane, e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de entrevistas do nosso programa Voz Alternativa, uma iniciativa do movimento Criar Moçambique. Pode cumprimentar os internautas que nos acompanham neste momento e iniciamos. Obrigado, Cardoso. Obrigado à vossa iniciativa, aliás. Parabéns por ela. E saudações a todos e a todas que nos estão a assistir ou vão assistir. Penso que Muito obrigado. Celebra-se a 4 de outubro, o Dia da Paz. Depois de 16 anos de uma guerra civil, foi assinado o Acordo de Paz em Roma, em 1992. Passam-se hoje cerca de 28 anos. Que análise se pode fazer sobre este período após a assinatura dos Acordos de Paz? Bom, eu posso dizer que esses 28 anos após a assinatura do Acordo Geral de Paz também serviram como uma experiência de reflexão, aprendizado, que espero que seja um aprendizado eficaz, no sentido de que a paz, para que ela seja efetiva, não basta que se assinem acordos que fiquem apenas no papel, não basta apenas que se tenha uma perspectiva restrita às questões militares ou às questões meramente políticas. É preciso pensar na paz como um projeto de uma sociedade multifacetada. E penso que nesses 28 anos nós sentimos isso, que o processo de paz, aquilo que foi abordado, circunscreveu-se a alguns assuntos, alguns temas, a questão militar, a questão político-partidária, e esqueceu-se dos processos sociais mais amplos e que, na verdade, constituem o fundamento para uma paz sustentável, que é, por exemplo, como é que você integra essas pessoas não de forma mecânica, mas de uma forma eu diria, mais orgânica, nesse sentido de que tem que ser pessoas que façam parte daquela sociedade, sejam aceitas, elas possam também poder exercer os seus direitos de forma normal e que esses direitos possam ser respeitados. E eu penso que nós falhamos em relação a isso. Quer dizer, digo nós como parte desta sociedade, mas é claro que isto é necessário que fique claro que houve políticos nesses 28 anos que não tiveram o compromisso necessário e até pelas responsabilidades que elas têm em relação ao Estado, em relação a estes processos todos, não tiveram a responsabilidade, a postura responsável necessária para efetivamente garantir que o processo de paz fosse consistente. Então, por isso é que eu digo que estes 28 anos foram 28 anos em que nós aprendemos em relação a isto, e espero sinceramente que seja um aprendizado efetivo
e que nós tenhamos uma consciência cada vez maior de que paz não se restringe aos acordos que são assinados, mas a tudo aquilo que a gente faz em termos de normalizar a vida, principalmente de uma sociedade que tem um projeto daquilo que ela quer ser, em termos de, por exemplo, justiça nas suas várias formas. E aí é que já podemos também dizer que o projeto de paz não pode ser deixado apenas aqueles que assinam os acordos que terminam conflitos. É um projeto da sociedade como um todo. Não é apenas ficar a assistir e olhar o que é que os outros fazem, mas também envolver-se e assumir a responsabilidade, inclusive de chamar a atenção do que não está a ir bem, e para que essa paz possa ser efetiva. Então, seria este aprendizado que eu acho que se pode tirar, claro que há outros, desses 28 anos após o Acordo Geral de Paz. O professor deixou claro que foram 28 anos de aprendizado e também deixou claro que houve muitas falhas nesses 28 anos de aprendizado. Após a assinatura deste acordo, uns anos depois, a RENAM apareceu quase que em todos os ciclos eleitorais, e não só reclamar que a outra parte, no caso o governo, não estava a cumprir com alguns dos acordos, com alguma parte dos acordos assinados em Roma. Teria sido, na sua visão, isto que levou-nos a ter esta paz meio que um pouco conturbada? Bom, assim, eu penso que o incumprimento veio provavelmente de ambas as partes. E há uma dimensão destes acordos que, ao menos nas entrelinhas do que foi sendo falado nesses 28 anos, sugere que há uma componente secreta que os atores que estiveram diretamente envolvidos provavelmente firmaram, mas na implementação deste processo, de parte a parte, provavelmente acabou-se não se efetivando. Eu acho que há esta dimensão de incumprimento de ambas as partes, mas a outra a que já me referi e eu queria repisar é a questão da responsabilidade da sociedade para com os processos políticos que a sociedade o escolhe ou ao menos vai-se confrontando com eles ao longo da história. E no caso, nós tivemos este conflito entre irmãos por anos e anos, que teve um custo extremamente alto em termos de vidas, em termos da nossa construção enquanto país, enquanto que nação. Por isso mesmo é que o nosso empenho também tinha que ser muito mais alto nessa antes. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos conceber que é possível se construir uma sociedade com uma paz efetiva enquanto ainda existem injustiças nessa mesma sociedade. Nós não podemos pensar que é possível ter-se paz quando as minhas ideias têm que justificar que eu cerceio o espaço dos outros, inclusive recorrendo à violência. Quer dizer, quando manifestações desse tipo surgem, a sociedade também não pode simplesmente ficar apática, calar-se em relação a elas. Então, só a partir de uma assunção da responsabilidade da sociedade como um todo, nessas várias vertentes, é que efetivamente um processo de paz como um desses poderia eventualmente ter sido cumprido. Quer dizer, em síntese, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: acho que os atores políticos diretamente
envolvidos no acordo certamente não cumpriram com as suas partes, mas também a sociedade não pode ser ilibada disso, porque eu acho que ela não teve o empenho à altura dos desafios existentes, principalmente olhando para a nossa história e de como é que nós chegamos e saímos a este conflito. Então, a sociedade poderia ter sido, e deve ser, e isto ainda se coloca como um problema nosso. Ela deve ser ainda mais empenhada, mais comprometida com todos aqueles elementos que fazem com que a paz seja efetiva. E paz essa tem que estar baseada em fundamentos muito claros, entre os quais, por exemplo, a ideia de justiça nas suas várias formas, e não nesta visão legalista que muitas vezes é o que nos vem à mente quando nós falamos de justiça. Noto que o professor chama muita atenção à consciência coletiva da sociedade, o envolvimento da sociedade nos processos políticos, sociais, econômicos, e isso, na sua opinião, é que configura estar numa paz efetiva. No nosso contexto, o professor estava muito bem a dizer, numa sociedade totalmente apática, como é que se constrói mentes conscientes do seu papel social? Como é que podemos construir para mantermos uma paz efetiva, como está a dizer? Penso que a educação é um elemento importante e a educação não pode ser confundido com este sentido de ser a escola, com a instrução formal, para a escola e tal, mas é no sentido de transmissão de valores, de conhecimentos, de todos aqueles elementos que podem elevar a consciência sobre aquilo que é importante para se construir uma sociedade fundada em princípios que podem fazer com que se tenha uma paz efetiva. E tem que ser uma paz que, como disse, não tem essa perspectiva minimalista, apenas de que não existem conflitos armados, por exemplo, mas é uma paz que é fundamentada numa sociedade que consegue ser consciente dos conflitos que potencialmente podem existir se esta sociedade não se fundamentar, por exemplo, em princípios que levem com que haja uma existência harmoniosa entre os indivíduos e os vários elementos que fazem parte desta sociedade. Então, esta educação não tem que ir necessariamente à escola, esta é apenas uma parte, é uma educação que deve existir a todo momento, seja em casa, seja no bairro, seja no grupo de amigos. Então, é este elevar de consciência que se torna fundamental, e este elevar só pode ser possível se nós tivermos uma postura de elevação da consciência através da educação. E quando digo educação, não são apenas uns que ensinam aos outros. É um processo interativo e reflexivo e autorreflexivo. Ou seja, nós podemos aprender e devemos aprender uns dos outros e temos que estar de forma constante a refletirmos sobre o que é que nós estamos a aprender e a apreender e o que é que nós precisamos continuar a aprender e aprender para que possamos ter as condições necessárias para termos uma sociedade que se fundamenta em princípios que garante a tal paz efetiva. Evidentemente, não nos pode dar um antídoto
mas notamos que o nosso país, quando nos referimos à paz ligada a esta parte que o professor Makwana diz que não pode ser simplesmente vista, que é uma paz de ausência de conflitos armados, mas sucessivamente nós temos notado que entramos em conflitos armados. E isso, evidentemente, coloca em xeque aquilo que é a nossa paz como sociedade. Que reflexão pode trazer sobre o que origina, por que o nosso país está sucessivamente em conflitos até chegarmos a um nível de Cabo Delgado, por exemplo, que é praticamente haver uma chacina em que localidades inteiras estão vazias, as pessoas a fugirem, em que temos muitos refugiados a passarem mal. Por que o nosso país, na sua opinião, entra sucessivamente nestes conflitos? Eu tenho um elemento abstrato em relação a isso e um elemento mais substantivo. O elemento abstrato. A nossa sociedade não presta a devida atenção ou não dá a devida importância aos elementos que podem originar e reproduzir conflitos. E isto pode ser uma das explicações que faz com que tenhamos conflitos cíclicos, alguns deles recorrentes, ou seja, é o mesmo problema que volta, é uma recidiva, portanto, volta de forma recorrente, às vezes de forma muito mais intensa. A outra coisa substantiva que eu tenho é de que são as prioridades e aquilo que nos ocupa como sociedade. A nossa sociedade, no meu entender, gasta mais recursos, mais empenho, mais talento nas coisas erradas. Eu fico espantado, e acho que isto é importante para os jovens, porque devo dizer isso como depoimento pessoal, até penso que é a minha contribuição aos jovens, a quantidade desproporcional de tempo que alguns jovens dedicam, por exemplo, à política, não à boa, porque a dedicação na política é fundamental na sociedade. Na esperança de que a partir da política vão conseguir os seus objetivos. E se esquecem do fundamental, que para que a política seja um elemento transformacional, que o é, ela precisa ter um substrato, que é o quê? Que é o fato de Cardoso e os outros, por exemplo, serem bons profissionais, bons cidadãos, bons vizinhos, bons estudantes, bons empresários, etc, etc. Então, o tempo desproporcional, não só jovens, que neste país se dedica à política, em vez das questões substantivas que podem nos alçar, por exemplo, sob o ponto de vista de desenvolvimento como país, como pessoa, é uma coisa espantosa. Quer dizer, e mais, quando a pessoa se destaca numa certa área, ela é cooptada, mas não para usar o elemento no qual se destacou para dar uma contribuição que seria um processo natural, mas para até ser neutralizada sob o ponto de vista daquilo que é a sua habilidade, que o fez destacar para se transformar num político, e invariavelmente um político medíocre sob o ponto de vista dos interesses sociais mais amplos. Claramente que até pode ser bom sob o ponto de vista dos interesses dos grupos que o cooptam para os seus
objetivos mais estreitos, que não têm a ver com o bem comum mais amplo. Então, eu acho que este elemento substantivo na nossa sociedade é um elemento que nós devemos prestar mais atenção. A política é importante? Claro que é importante. A política é importante. É um elemento de transformação social, onde a vontade se expressa. E se ela for feita com ética, com objetivos, com uma visão, com valores, ela tem um poder transformacional excepcional. Mas quando ela não é feita com fundamentos sólidos e funcionais ao alcance dos objetivos sociais, ela é altamente destrutiva. E no nosso país temos uma forma de fazer política altamente destrutiva. Daí que nós temos muitos políticos medíocres, eu devo ser franco em relação a isto, porque não são só eles, são produtos de um processo de construção de políticos que se fundamentam nas coisas erradas, na minha visão. Então, acho que este é um elemento que nós temos. Então, você tem muita gente a fazer política sem um substrato benigno, sob o ponto de vista de construção de uma sociedade justa. Então, você vai ter muita gente que se vai alimentar a partir da negligência de aspectos fundamentais para a construção da sociedade. Isto faz com que interesses, demandas legítimas que existem nessa mesma sociedade não possam ser devidamente processadas e resolvidas ou levadas em conta no processo político, o que leva a injustiças, insatisfações, etc., etc., e que, por sua vez, é uma base muito sólida para alimentar conflitos. E quando eles surgem, porque a sociedade não está preparada, seja sob o ponto de vista político, econômico, social, para resolvê-los, então eles vão se tornando cíclicos, porque a sociedade ainda de forma disfuncional e perversa continua a investir nas coisas erradas e a educar as pessoas para investir nas coisas erradas, e ela, portanto, vai reproduzindo as bases para esse mesmo conflito. Então, essa seria a minha explicação para isso. É possível escapar a este cenário? O professor colocou muito bem que os jovens, a sociedade no geral, está muito virada em despender tempo para a política e a má política, como colocou. Faça uma situação em que vende-se o sonho de que só com a política é que as pessoas terão ou conseguirão atingir um dado status quo, conseguirão atingir aquilo que são os seus interesses, que os satisfaçam o seu ego. É possível escapar a este cenário com esta venda deste sonho de que o Eldorado é a política? Quer dizer, eu acho que mesmo num sistema de certa forma autoritário, totalitarista, num certo sentido, porque tenta controlar as várias esferas da vida social, econômica, isso restringe as opções dos indivíduos e faz com que eles pensem que a única forma que têm é se envolver na má política. Nós temos, como sociedade, aí eu volto àquilo que eu disse antes, a tentarmos entender e ter consciência dessas dinâmicas. E se nós prestarmos mais atenção a elas, o que é que nós vamos notar? É que das pessoas que entram na política, na esperança de que vão se dar bem nela, apenas uma parte pequena é que se dão bem. E por que isto? Porque como disse, vendem este sonho, mas é um sonho enganoso. Né? Então, a partir do momento que a sociedade tiver essa consciência e também entender que há limitações para um sistema como este conseguir satisfazer a todos, está a vender ilusões. Então, aí, a própria sociedade vai se
organizar para fazer aquilo que é fundamental. Esta é uma situação de ciclos, é um processo que se vai alimentando de forma viciosa. E quando você está num processo desta natureza que se vai alimentando de forma viciosa, ou você quebra este ciclo, ou ele vai se perpetuar. E quebrar este ciclo implica você ter consciência de que este sistema não funciona. E se este sistema não funciona, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E a mudança deve vir justamente de colocar a política no lugar onde ela deve estar. Como uma coisa positiva, seja ela dentro de partidos, seja fora deles, mas seja uma política responsável, que possa usar o seu poder de transformação que ela tem para alçar a sociedade e os indivíduos a um outro nível, e não para apenas usá-los de forma manipulativa e manter, por exemplo, um país como o nosso, que é rico em termos de recursos naturais, é rico em termos do seu potencial demográfico, com todos os jovens que tem. É um país que tem futuro, tem condições, mas que ao mesmo tempo é um dos países mais pobres do mundo. Portanto, o sistema não está a funcionar para realizar este potencial todo existente. E se o sistema não conseguir realizar este potencial todo existente, e pior, se a sociedade não tiver consciência de que o sistema não está a funcionar, vamos estar 100 anos nisto tudo aqui. E há de vir 100 anos, há de vir pessoas que vendem mais sonhos, de forma cíclica, e não vamos sair disto aqui. Então, cabe à sociedade também atingir um nível de maturidade para exigir maturidade dos políticos, porque os políticos que vendem sonhos, e há pessoas que compram, eles só persistem e têm sucesso porque o seu produto tem mercado. A partir do momento que esse produto deixar de ter mercado, aqueles políticos, os mesmos até os mesmos, poderão ter um outro nível, porque tenderão, eles vão estar confrontados com uma situação em que se dirigem a um mercado mais exigente e quer outras coisas. Já vamos a passos largos para o término da nossa entrevista. Gostaria de colocar-lhe duas últimas questões, vou colocá-las simultaneamente, perdão por isso, mas gostaria que refletisse um pouco sobre o caso da junta militar da Renamo, ligado a isto, os ataques que ocorrem no Cinto, e também, na mesma senda, refletir um pouco sobre o Cabo Delgado, o que se vive em Cabo Delgado. Só para fecharmos essa entrevista, porque não podemos passar por cima disso, são questões bastante pertinentes e muito sensíveis ao contexto em que estamos a viver e ao nosso país. Primeiro, queria expressar a minha solidariedade e dizer que é triste o que está a acontecer com as nossas irmãs e irmãs que estão confrontados com este conflito, tanto em Cabo Delgado como no centro do país. E também expressar a minha solidariedade em relação às nossas Forças Armadas. É função delas defender a nossa pátria. Com as críticas que podem ser feitas a isso, é preciso que a gente não perca a perspectiva de que nós temos um Estado e as Forças Armadas são parte fundamental desse Estado. Elas estão na linha da frente, defendendo esse Estado nos seus. Então, queria expressar a minha solidariedade a elas. E dizer que o que está a acontecer nesses dois lugares do nosso país é a confluência de vários fatores, alguns deles aqui falamos. Mas o que é importante que a gente tenha em conta, tanto num caso como no outro. Então, a sociedade tem que estar envolvida. Penso que nós
aprendemos que com a nossa história, o quão é importante. Não há nenhuma luta, mesmo que seja armada, e mesmo quando nós olhamos para a própria nossa luta de libertação, que possa ser sucedida se não envolver a sociedade. E não estou a dizer que nós todos vamos ser militares, mas de várias formas. Existem várias formas em que a sociedade pode ser parte, porque também é a responsabilidade deles. Isto não é a responsabilidade dos militares apenas, isto não é a responsabilidade da Força de Defesa e Segurança, é de nós todos. Então penso que o nosso governo, as nossas lideranças políticas têm que encontrar uma forma de que a sociedade possa estar mais envolvida nas formas de solução deste conflito. Eu não digo encontrar, porque é óbvio que já existem ideias em relação a isso, mas que ao menos esteja aberto para que estas ideias possam também ser levadas em conta. Muito obrigado, professor José Jaime Macuano, por nos conceder esta entrevista. Assim que nos acompanhou, agradecemos também e fechamos este espaço no âmbito do Dia da Paz, dia 4 de outubro. Um feliz Dia da Paz para si. Voltamos próximo mês com mais uma entrevista. Eu sou André Cardoso. Obrigado.